Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida, e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Olá, uma alegria receber você aqui. E o projeto de vida, tá fazendo? Espero que sim. Minha gente, diferente das outras semanas, eu não tô tão vigoroso assim, porque tô bastante cansado e adoecido um pouquinho, mas estamos aqui. Vamos continuar, porque a missão exige e a gente tá aqui para se doar, não é isso? Então, desde já, no início desse episódio, peço que continue rezando por mim, por minha saúde e, enfim, por todos os outros jovens que também, junto comigo, fazem esse podcast, a fim de que a gente continue tendo força e ânimo e cada vez mais disposição para a missão. Por falar em missão, estamos começando o mês missionário, mês de outubro. Para você que não sabe, todo mês de outubro na igreja é temático, é o mês das missões. E o nosso episódio de hoje vai tocar exatamente nesse tema das missões. E também é importante que vocês saibam, a gente está falando hoje de missão, mas vamos continuar falando também ao longo desse mês, porque, minha gente, a nossa paróquia também está em missão. Eu não sei se vocês sabem, nossa juventude da JS Caetés está promovendo uma missão toda semana em uma comunidade específica. E vai ser uma experiência muito bacana. Eu espero que para os jovens e para as famílias visitadas também seja muito legal. Para saber mais, quiser conhecer um pouquinho mais das nossas missões, vai acompanhando o nosso podcast, porque semana que vem a gente vai trazer um pouco mais a respeito dessas missões. E se você quer saber ainda antes, você também pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, AJSCaetés_, procura por nós e já fala com a gente. Também pode acessar a gente pelo YouTube. Você procura lá no YouTube Paróquia São João Bosco, vai ver também as nossas iniciativas, nossas atividades e pode mandar comentário pra gente que com certeza a gente responde, tá bem? Procura também o Instagram da paróquia, Paróquia São João Bosco de Caetés. Você procura lá no Instagram. Nosso ícone lá é o brasão da paróquia, nosso avatar, né, vamos dizer assim, a imagem que fica lá no nosso perfil é o brasão da paróquia, só que vocês vão ver ele no tom rosa, porque também outubro, né, fazemos a menção aí à campanha da prevenção ao câncer de mama. Então o nosso ícone está lá rosa para fazer essa lembrança aí da campanha do Outubro Rosa. Então você jovem que nos acompanha nesse podcast, quero saber se já alertou seus familiares, principalmente as mulheres acima de 40 anos, a fazerem periodicamente o autoexame e sempre procurar fazer esse exame aí de mama, porque esse câncer de mama tem matado muitas mulheres no nosso país e a gente pode evitar a morte fazendo um tratamento a tempo, não é isso? Então, todos os recados dados, vamos falar um pouquinho sobre missão. O que será que a gente tem a ouvir hoje sobre missão na igreja nesse podcast? Vamos juntos? A missão é parte constitutiva da identidade da igreja, porque ela nasce, ela surge, a razão de ser da igreja vem exatamente do dado missionário, porque foi Jesus que enviou os seus primeiros seguidores, seus discípulos como apóstolos para evangelizar todos os povos. Isso nós vemos acontecer nos relatos finais dos evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus. A razão de ser da igreja é a missão, e ela age como fermento e como alma na sociedade, que deve renovar-se em Cristo e transformar-se em família de Deus. Por isso, esse mês deve animar a nossa vocação missionária, fortalecer as raízes da nossa fé e despertar a nossa responsabilidade para que todas as nossas comunidades cristãs se ponham em estado de missão permanente. Trata-se de despertar em nós cristãos a alegria e a fecundidade de sermos discípulos de Cristo, celebrando com verdadeiro zelo o estar com Ele e o amar com Ele, para sermos enviados para a missão.
A missão nos leva a viver o encontro com Jesus num dinamismo de conversão pessoal, pastoral e eclesial, ou seja, comunitário, capaz de impulsionar a santidade e ao apostolado os batizados e atrair os que abandonaram a igreja, os que estão distantes do influxo do evangelho e os que ainda não experimentaram o dom da fé. Outubro é o mês missionário, assim como o mês de agosto, que foi dedicado às vocações, e de setembro, à Bíblia. Outubro é um tempo forte para se intensificar as orações e os trabalhos de missão. Portanto, a dimensão missionária é a mais profunda identidade da igreja. A nossa igreja existe para continuar a missão de Cristo aqui na Terra. No primeiro dia do mês de outubro, celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que, não por acaso, é a padroeira das missões. Ela foi uma santa doutora da igreja, que faleceu bem jovem, aos 24 anos, num convento lá em Lisieux, na França, e é conhecida por ser a santa com vida simples, sem feitos extraordinários. Por ser padroeira das missões, o exemplo de Santa Teresinha faz com que todos os cristãos se sintam compromissados com a evangelização em levar a palavra de Deus a todos os lugares e a todas as pessoas, mesmo na simplicidade de sua vida. Porque Santa Teresinha, para quem não sabe, desde que entrou no convento, jamais saiu. O Carmelo, que era o lugar onde ela estava e viveu como monja até a pouca idade de 24 anos, foi o lugar onde ela escreveu cartas e animou missionários. Então, mesmo sem sair do convento, ela fez uma missão que tocou toda a igreja no mundo todo. Afinal de contas, é considerada também uma doutora da igreja. Ela sabe muito sobre a experiência amorosa de Deus. Continuando a nossa reflexão, a intenção desse mês de outubro, mais do que tudo, é promover uma conscientização para lembrar a todos os fiéis cristãos da missão de cada um. Sejam eles religiosos, religiosas, padres, bispos, membros das comunidades, são todos missionários e assim todos nós temos o dever de evangelizar. E este ano o tema proposto pelas pontifícias obras missionárias da Igreja é Jesus Cristo é a missão. Esse é o tema do mês missionário de outubro do mundo todo e aqui no Brasil a gente fortalece ele graças ao serviço das pontifícias obras missionárias. Nós, aqui na nossa paróquia, vamos fazer com certeza também a nossa missão e o nosso tema foi inspirado no tema proposto pelo nosso dicastério das missões dos Salesianos do Mundo, que é Somos Todos Uma Família, a missão que nos une como filhos de Deus, como irmãos de Jesus. E aí, minha gente, a nossa missão na pessoa de Jesus Cristo acontece desse jeito. São Paulo, nosso querido São Paulo, do qual já falamos um pouquinho aqui também nesse nosso podcast, diz que Cristo, existindo na forma divina, não considerou ser Deus como um privilégio, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao humano. Isso foi escrito para nós na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 ao 7. Assim assumiu a forma de servo, foi assim a forma de Cristo, para influenciar a humanidade a importância da doação, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, como nós vemos lá em João, capítulo 15, versículo 13. Jesus viveu estas palavras, dando a sua vida na cruz pela salvação da humanidade. Ele, sendo Deus, assumiu a forma humana, de modo que se tornou servo, humano como nós, igual em tudo a nós, menos no pecado, para assim expiar os pecados do povo. E a sua missão no meio de nós chama-se unidade. A missão de unidade como ser humano e de fraternidade estava na própria pessoa de Jesus. E é isso, antes de tudo, que ele vem nos ensinar. O próprio Cristo, desde o início de sua vida pública, contou com pessoas, discípulos, que ele chamou para que o seguissem mais de perto.
no anúncio do reino de Deus para com as pessoas, na realização dos milagres, na expulsão dos demônios, na ressurreição dos mortos, ele estava rodeado de seus discípulos e muitas vezes até por multidões. A característica do chamado do Senhor é ligado também ao envio que ele nos faz. Ele enviou os 12 para anunciar o reino de Deus, a curar os enfermos e aos doentes, como a gente vê nos evangelhos. Mas ele também contou com 72 discípulos, tendo presente que a colheita é grande, mas os operários são poucos. Jesus também contou com a presença de tantos e tantas mulheres e homens que os acompanhavam na missão. E a eles e a nós também, ele ensina a rezar e a trabalhar pela missão. Os discípulos também deviam curar os doentes e anunciar o reino de Deus. Em comunhão com a missão que Jesus recebeu do Pai de proclamar o reino e de defender a vida sobre a morte, os discípulos aprenderão do Mestre a necessidade de servir os outros, pois é no serviço que está a grandeza da pessoa. Jesus veio para servir e dar a vida para todas as pessoas. Assim nós também, como missionários, devemos continuar esse pedido de Jesus. Tem um detalhe a mais que eu gostaria de acrescentar. O evangelista Lucas colocou que Jesus percorria as cidades e povoados, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Estavam com ele os 12 e também algumas mulheres. Isso aí a gente vê no capítulo 8 do seu evangelho. O reino de Deus era também proclamado pelas mulheres. Assim, todas as mulheres são anunciadoras da ressurreição de Jesus para os discípulos que estavam fechados no cenáculo com medo dos judeus. E a gente viu isso também no Evangelho de Lucas, só que no capítulo 24. O seguimento a Jesus é o dado por homens e por mulheres, porque a missão é para todas as pessoas. Batizados, sejam homens ou mulheres, vocês são, por natureza do batismo, enviados à missão. Antes de partir para a casa do Pai, Jesus deu um mandato para os discípulos de irem ao mundo para fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que a igreja desenvolveu sua missão, inclusive pelos mártires, dos quais já falamos aqui, que deram a vida pelo Senhor. Eles proclamaram as verdades da fé, da pessoa de Jesus, em unidade com a missão que o Pai os confiou, e por isso foram até o fim de sua vida evangelizadores. Também para nós são grandes testemunhos. A missão é confiada a toda a igreja. O povo de Deus continua a missão de Jesus no mundo hoje. É próprio da igreja evangelização, como nós já falamos no início desse podcast, o anúncio da palavra de Deus, o seu ser de Cristo para os homens e as mulheres do nosso tempo, acompanhada também dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia. Os últimos papas, de forma especial, São Paulo VI e o Papa Francisco, realçaram muito a missão da igreja de ir ao mundo e aos povos, obedecendo o mandato do Senhor de fazer pessoas discípulas e missionárias de Jesus Cristo e sua igreja. Por isso, é importante que a gente sinta o cheiro das ovelhas e dê a vida pelo Senhor na obra da evangelização. Isso quer dizer que a gente deve estar junto, sentindo a realidade das pessoas, numa igreja constantemente em saída, como nos diz nosso amadíssimo Papa Francisco. E aí, minha gente, estão animados ou não para ser missionários, hein? Claro que o mês de outubro não é o único mês que a igreja faz missão, mas é o mês em que a gente se lembra da nossa vocação de missionários e missionárias, discípulos e discípulas, missionários e missionárias do reino do Senhor. E aí eu peço que vocês continuem rezando e se animando para a missão. Se Deus quiser, estarei junto com os jovens também fazendo a missão, continuando o mandato do Senhor. Rezem por todos os missionários do mundo.
A nossa missão na paróquia é importantíssima, mas existem outros campos missionários, como na Amazônia, como em outros países no Oriente, em que o Cristo não é tão conhecido assim. Portanto, é importante que a gente faça a missão, e também lugares difíceis, como na África, em que a situação econômica e social e política é tão difícil daquele povo para ele viver. Reze por essas pessoas, a fim de que o Senhor anime os missionários, talvez até anime o seu coração para ser missionário, para ser missionária nesses lugares também, em outros países. Mas antes de tudo, te anime a missão na tua comunidade. Se anime, meu jovem, minha jovem, a crescer na fé, a querer ser comunidade, a continuar o projeto que Cristo deixou. Nós, salesianos, estamos aqui fazendo nossa parte, hein? Então vamos juntos crescer na missão? Então, para fortificar cada vez mais esse nosso momento missionário, que tal então nós fazermos a oração? Vamos rezar então a oração do mês missionário proposto pelas Pontifícias Obras Missionárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vivemos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai, Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós já fizemos aqui a nossa oração, mas eu quero também deixar com você uma outra possibilidade maravilhosa desse tempo missionário. Aqui na nossa paróquia nós vamos ter a nossa própria dinâmica missionária, que também está com essa missão, como eu falei para vocês, com os jovens, mas nas comunidades o povo de Deus também fará as missões dentro das possibilidades. Essa iniciativa que eu falei para vocês no início, ela é própria da AJS, mas em outras comunidades também haverão outras iniciativas missionárias, graças a Deus, né? Isso é muito bom. Se você aí na sua comunidade estiver animada, estiver animado a fazer também iniciativas missionárias, você pode procurar no site das Pontifícias Obras Missionárias, você vai encontrar todo o material, subsídio, explicação e animação também a respeito deste mês missionário para você promover aí também na sua paróquia, também na sua comunidade. Nós estamos elaborando nosso próprio material, mas pescamos um pouquinho também de cada iniciativa proposta pela nossa igreja. Para encontrar esse material todo da missão deste ano das Pontifícias Obras Missionárias, muito fácil, basta você pesquisar no site POM, ou seja, POM, que é Pontifícias Obras Missionárias, né? pom.org.br/campanha-missionária-2021. Vamos lá mais uma vez, pom.org.br/campanha-missionária-2021. Assim você vai encontrar todo o material, minha gente. Tá muito bom, tá muito fácil. Tem vídeo, subsídio, mensagem do Papa, minha gente. Tem tudo para a gente poder promover uma missão maravilhosa também nas outras comunidades. Então se inspire, fale com a gente qualquer coisa. Se quiser fazer parte também da nossa missão de alguma forma, entre em contato com a gente, tá bem? Pelo nosso Instagram, já falei no início, mas vale a pena a gente repetir, AJS Caetés _. Procura por nós lá e manda tua mensagem, tá bem?
Conto com a oração de vocês para comigo, para com os jovens que vão estar na missão, o pessoal da Pastoral Familiar que nos vai acompanhar também, a fim de que dê tudo certo nessas missões, hein? E no final do mês, minha gente, vai ainda ter a culminância dessas missões com o Dia Nacional da Juventude, que a gente vai promover lá no dia 31 na nossa paróquia. Então, reze por nós para que dê tudo certo, tá bem? Fica com Deus, conto com você, com suas orações para a gente ser missionários esse mês e todos os dias da nossa vida. Vamos juntos? Este podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.